Olá, essa é a Fiada, podcast da Cora Design. Eu sou Raquel Chames, cofundadora da Cora Design, e hoje eu estou aqui com a Suzana Guiar, da Rede Borborema de Agroecologia, para abrir juntas essa série de videocast chamada Produção Local, Cuidado Global. Nessa série a gente vai tentar responder a pergunta como que as redes regenerativas podem ajudar a transformar a moda. E para isso a gente vai contar com uma série de convidados muito especiais que pertencem tanto ao Brasil quanto à Holanda. Essa série tem o apoio do Consulado da Holanda e a gente vai ter convidados falando português e inglês. Então vai ser uma bagunça de idiomas e aí por isso a gente tem aqui sempre a legenda, tanto em inglês quanto em português, para vocês poderem entender. Vou dar esse recadinho para os ouvintes de outros países. Então, if you don't understand what I'm saying in Portuguese, please be aware of the subtitles in English. And the next 2 episodes will be recorded in English, letting me totally lost in translation. But yeah, it's gonna be nice. E agora eu volto para o português para apresentar a nossa convidada de hoje para essa conversa que vai ser sobre o algodão agroecológico na moda brasileira. Então, Suzana Aguiar, ela é agricultora familiar, ela é estudante de agronomia, consultora da Veja, que é uma marca de calçados francesa que produz no Nordeste do Brasil, e a Suzana também é diretora da Rede Borborema de Agroecologia. No teu Insta, Suzana, tu sempre fala a expressão menina do algodão, que eu adorei e fiz questão de trazer para cá, além de celebrar muito o fato de ser filha, neta e bisneta de agricultores familiares. Então, feita essa breve introdução, eu queria te pedir, Suzana, para apresentar a Rede Borborema, porque acho que ninguém é melhor do que tu para contar sobre o que vocês fazem. É muito inspirador te ouvir e eu gostaria muito, então, que tu contasse para os nossos ouvintes o que é a Rede Borborema, onde está, o que faz, tudo que vier à tua cabeça. Saudações agroecológicas, eu sou a Suzana, né? A Rede Borborema de Agroecologia, a gente sempre fala que ela nasceu da luta e perseverança de agricultores e agricultoras familiares, produtoras de algodão agroecológico aqui na Paraíba, na região nordeste do Brasil. E a Rede Borborema, ela é uma semente da agroecologia, que foi semeada pelos agricultores. Então, a Rede Borborema, ela é uma associação sem fins lucrativos. Ela tem atuação desde a questão da certificação participativa, mas também na questão da regeneração do solo, da biodiversidade, mas também do resgate da cultura, da ancestralidade de cada localidade, de cada agricultor, de cada agricultora. A Borborema, ela nasceu lá em 2004, então ela já tem 20 anos de história, porque ela nasceu quando os agricultores resolveram cultivar o algodão sem veneno. O algodão agroecológico, que na época a gente nem imaginava esse nome tão bonito, agroecológico, né? A Rede Borborema ela surgiu com um movimento de agricultores, que eles decidiram que iam retomar o cultivo do algodão, porque o algodão é uma cultura que tem toda uma história aqui no Brasil, principalmente na região Nordeste, mas ela passou por aquele processo, né, que foi dizimada pela questão da praga, né, da questão do bicudo, mas aí teve essa retomada dos agricultores sempre apaixonados pela cultura do algodão. Então, em 2004, retomaram o plantio. Em 2013, foi fundado a Rede Borborema de Agroecologia, onde agricultores do assentamento Queimadas, onde atualmente é a sede da Rede Borborema, e agricultores de Margarida Maria Alves, em Juarez Távora, fundaram a Rede Borborema de Agroecologia, em parceria com a Embrapa Algodão, a ONG Arribaçã e a Prefeitura Municipal de Remígio. Então, a gente sempre fala que a gente consegue ter um movimento, ter uma rede literalmente regenerativa, quando a gente consegue unir todos os elos, o conhecimento dos agricultores, mas também o conhecimento dos técnicos, das instituições públicas e privadas também, e a gente conseguiu fazer um movimento agroecológico. E junto com a sementinha do algodão, os agricultores também semeiam a questão do empoderamento de jovens e mulheres do campo, semeiam a questão do resgate dos saberes e sabores das comunidades, mas alinhado a isso, a gente consegue ter toda a questão da preservação, tanto da natureza, mas eu sempre falo de pessoas.
Eu quero só trazer um ponto aqui que eu acho que é importante, que a gente já está Sim, quase começando a falar sobre SPG. sim. E acho que seria importante a gente só lembrar, talvez quem não está tão por dentro, né, das questões do algodão, que hoje em dia, quando a gente fala em sustentabilidade na moda, e isso, esse discurso, né, veio se fortalecendo nos últimos anos, é bastante comum a gente, às vezes, encontrar na peça de roupa, na camiseta, lá uma etiqueta falando que o algodão é sustentável, que é feito de modo responsável, e muitas vezes está ligado a um modo de produção que é monocultura, com uso de muito agrotóxico, né, que envolve desmatamento, questões muito sérias, especialmente no cerrado brasileiro. Então, esse é um modelo que é bem diferente do que vocês estão operando por aí, né? Então, eu acho que isso é legal também da gente contextualizar, né, para quem está nos ouvindo, que o que vocês estão propondo tem toda essa ancestralidade, como tu fala, né? Tá ligado à história de vocês, é uma produção muito mais ecológica, muito mais respeitosa, mas também é uma alternativa a um formato que é o formato o mais convencional, né, da moda brasileira hoje, é o algodão de monocultura, né? Que é esse algodão que está ligado a esses latifúndios, enfim, é uma produção em grande escala. Então, o que vocês fazem é essa alternativa. E aí eu queria que tu nos explicasse por que que o sistema de participação por garantia ele é tão diferente do modelo de certificação comum que a gente vê colocado às vezes na nossa peça de roupa. Ter tantos sinônimos ou algo parecido, as pessoas sempre vão achar que é a mesma coisa. O pessoal fala, Suzana, você e sua família são produtores de algodão. E a gente sempre fala, a gente é produtor de algodão em consórcios agroalimentares. E é justamente o que Legal. você falou. A gente está produzindo algodão, mas em consórcios com feijão, com milho, com gergelim, batata doce, muitas vezes até com ervas medicinais. Então a gente acaba fazendo esse consórcio, que isso é bom, gente, tanto para o solo, tanto para a própria cultura, mas também é uma forma de ter segurança alimentar Hum, para as famílias. E a gente começou a entender que, além de ter a segurança alimentar para as nossas famílias, também era uma questão da segurança alimentar para o ecossistema, para as abelhas, para os insetos, para os animais. Muitas vezes a gente planta o algodão, às vezes planta a batata doce e vem a gente chama aqui peba, que é como se fosse um tatu. Ele vem comer a batata, a gente acaba tendo visita de inúmeras abelhas, a gente tem teias de aranhas, a gente tem pássaros no nosso roçado. Então, a que gente legal. falou que era muito isso. Era apenas a segurança alimentar das famílias, mas hoje a gente entende que é a segurança alimentar de todo o ecossistema. Eu sempre brinco com as pessoas. Isso é como o meu tataravô já. Sim, Então, a gente às vezes tem que voltar ao começo, se reconectar com a natureza e entender o que cada sementezinha vai se adaptar. Aqui na Paraíba é muito forte as sementes da paixão, que são as sementes crioulas. Então, tipo, a minha semente da paixão é o algodão, mas o meu pai já tem uma semente da paixão que é o milho, porque ele lembra muito do bisavô dele. Então, tem muito isso interligado. Além de que, com o sistema participativo de garantia, que a gente faz a certificação do algodão, ocorre muito com que as famílias, elas entendem todo o processo. Elas são responsáveis pela questão tanto de rastreabilidade, a questão de escolha das sementes, toda essa questão do cuidado com o roçado, com a questão da lei, mas também com o cuidado com o solo, com a preservação do solo, da água, como é feito todo o manejo dos seus roçados. Então, as famílias, elas têm acesso à certificação, porque é importante tanto para a gente acessar os mercados, mas a gente sempre fala que a certificação é para coroar o nosso trabalho. Meu produto sempre foi agroecológico. Antes de ter a lei que me obrigava, ou antes de ter uma empresa que comprava meu algodão e queria que tivesse o selo de orgânico, o meu produto já era agroecológico. Agroecológico eu digo desde o sentido do plantio, mas também do cuidado, do amor com que essas famílias têm pela produção. A gente tem trabalhado muito com empresas parceiras. Então, são empresas que não é porque eu tenho toneladas de pluma de algodão que eu vou comercializar para qualquer empresa ou a empresa que ditar um maior valor. Não é dessa forma que a gente trabalha dentro do processo do algodão agroecológico. Então, a gente trabalha com empresas parceiras que elas valorizem tanto a questão de ter o produto, que é a pluma de algodão, mas também que essas empresas elas valorizem o trabalho que a gente faz.
Então, de ser um trabalho de agricultura familiar, de ter um empoderamento, de ter mulheres, de ter toda essa base agroecológica. Então, a gente trabalha muito dessa forma com as empresas. Outra coisa, a gente preza muito que as empresas venham até a nossa comunidade. Não é assinado contrato apenas com a diretoria, mas é todos os agricultores. Eles Uhum. participam dessa conversa, sabe, Raquel? É muito importante. Aí você fala assim, mas por que é tão importante? Por quê? A gente está numa região semiárida, uma região que já tem escassez de chuva. Então, a gente gosta muito que as empresas conheçam as pessoas que estão plantando aquele algodão, que aquele algodão vai fazer parte de uma roupa, vai fazer parte de um tênis, mas que eles saibam realmente a origem. Saibam que cada capulho de algodão que é colhido, que vai se transformar em um fio, ele passou por inúmeras mãos. Foi a mão da Suzana, do seu pequeno, de Dona Bita. Então, a gente preza muito por esse elo. A gente sempre fala que não é nem um elo só comercial, mas é uma parceria que a gente firma com as empresas, desde empresas de maior trabalho, por exemplo, que tem há mais tempo comprando mais pluma de algodão, mas também a gente preza muito pelos pequenos artesãos que às vezes querem comprar apenas 10 quilos de pluma, às vezes quer apenas 1 quilo de pluma, a gente está sempre disponibilizando. As universidades que estão fazendo pesquisa, tese de doutorado, de mestrado. Então, a gente tem trabalhado essa rede regenerativa aqui na região Nordeste muito nisso, unindo tudo que a gente tem. Às vezes não é, eu sempre falo, a gente consegue fazer tanta coisa e não é com dinheiro, é com Sim. parcerias e é com um acreditando no outro e sabendo que isso é importante não só apenas para a Suzana, não só para a Rede Borborema, mas que isso é importante para inúmeras famílias que acreditam que é possível produzir de forma mais em harmonia com a natureza. Você falou um pouquinho sobre essa questão do acesso ao mercado, né? De como o mercado pode entender melhor o que vocês fazem a partir dessa certificação. E acho que esse é um ponto bem interessante, porque vocês têm que criar uma conversa com E gente que às vezes está morando super longe, né? Que nunca teve contato com produção agroecológica, não entende muito bem os conceitos, né? Então, que esforço vocês têm que fazer para comunicar o que vocês fazem? Eu queria entender um pouco melhor quais são esses desafios, assim, para vocês se fazerem entender por outras pessoas. antes era a gente que ficava preocupado se ia ter empresas para comprar o nosso algodão. Hoje em dia é o contrário. Tem inúmeras empresas que chegam até nós. Então, muitas vezes é através das redes sociais, é através do que tem um cadastro nacional de produtores orgânicos, né? Então, as empresas que têm interesse em algum produto orgânico, elas podem acessar esse site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e lá vai ter tipo Rede Borborema de Agroecologia, os agricultores que têm algodão, por exemplo, orgânico para comercializar. Muito importante também a gente mostrar a nossa cara. Por isso que a internet tem esse lado muito bom, porque a gente consegue postar vídeos, postar fotos, a gente consegue reaproximar tanto quem tem interesse em comprar o nosso produto, mas também de mostrar para as pessoas, para o público, que é possível se produzir de outra forma. Diariamente a gente tem vencido, é uma alegria enorme quando a gente tem mais famílias aderindo à produção de algodão agroecológico, e quando adere à produção agroecológica, não é só a questão de renda e autonomia que as famílias estão buscando, mas também de se valorizar e ter orgulho de falar que é agricultor, que é agricultora, sabe? Eu estou muito feliz em te ouvir, Suzana. Estou aprendendo ainda mais sobre o que vocês fazem e acho que essa conversa é muito importante para levar todas essas informações para ainda mais gente. Eu queria te perguntar um pouco, tu falou, né, sobre a importância dessas conexões, tanto entre diferentes redes no Nordeste que estão fazendo plantio agroecológico. Eu queria só voltar um pouco nesse ponto, nem está no nosso roteiro, mas como o objetivo da nossa série é falar sobre essas redes regenerativas, acho que isso é um ponto que a gente pode até aprofundar um pouquinho mais, né? Como que vocês colaboram, como que vocês trocam conhecimento, né? Então, o que que vocês têm aprendido uns com os outros que tu acha que pode regenerar um pouco essa maneira de produzir, né, a matéria-prima da moda? Então, a gente tem várias associações aqui na Paraíba que produz algodão diretamente. A gente tem 5 associações e tem cooperativa também aqui na Paraíba.
Então, a gente sempre conversa entre si, o que que você está fazendo, quais são os desafios. A gente, às vezes, tem desafios tão básicos, gente, que às vezes é só o beneficiamento do algodão, em transformar o algodão em rama e o algodão em pluma. A gente vê que é desafios que a gente pode estar rompendo essas barreiras. A gente também tem muitos intercâmbios, que está iniciando o plantio do algodão, então eles vêm até a Rede Borborema para saber como é que vocês plantam algodão sem veneno. E o bicudo, vocês realmente Uhum. conseguem produzir sem usar veneno? Vocês têm a quem vender? Então, são perguntas básicas que são nesses intercâmbios que a gente acaba fazendo essa troca. Nessas trocas de saberes que a gente vê o que tá funcionando na região da outra pessoa, das outras famílias. O que você está fazendo? Às vezes a gente diz assim, o feijão não está se adaptando no meu solo, mas o que, que eu faço? Vamos produzir amendoim, por exemplo, que é uma leguminosa que é importante para o solo também, sabe? Então, a gente tem várias parcerias. A gente trabalha muito isso com as trocas de saberes, que é fundamental, o dia de campo. A gente vai para eventos, a gente está ocupando espaços como aqui na Paraíba, a Rede Borborema de Agroecologia tem cadeira na Comissão de Orgânicos do Estado da Paraíba. Então, a gente acaba conversando com outras instituições, com outras associações, empresas privadas e públicas também, que trabalham com isso. Então, o importante, a gente sempre fala, está em rede, porque a gente, através das redes, a gente consegue ter acesso a políticas públicas, a gente consegue ter acesso às tecnologias. Então, a gente acaba, o que um está fazendo, a gente fala, será que eu posso replicar na minha área? Então, isso é ancestral, né? O que eu aprendi com meu pai já aprendeu com o pai dele, com o bisavô dele. Então, a gente começa a preservar muitas nossas raízes, não em buscar algo tão longe, mas as trocas de Sim. saber aqui nas regiões. Isso é muito legal, né, Suzana? Porque quando a gente pensa em outros setores, até nem só na agricultura, né, familiar, como é o caso de vocês, mas da própria moda, também é um setor em que cada elo tem uma importância, né? Então, tem muita gente fazendo coisas diferentes que precisam estar junto para conseguir, de fato, produzir a peça de roupa lá no final, né? Então, é um campo, ainda que nas cidades, que também precisa de muita colaboração, precisa aprender, né? Reaprender, talvez, a cooperar, a trocar e a confiar uns nos outros, né? Acho muito legal te ouvir falando, porque também tem esse aspecto de, para expandir a agroecologia, tem que ter mais gente produzindo de forma agroecológica, né? Então, vocês não se veem como concorrentes, vocês se veem como pessoas que estão fortalecendo o movimento. Isso é muito inspirador. E o sistema participativo de garantia é justamente isso que você estava falando. É confiança. Então, a gente trabalha muito isso. Então, o SPG, essa questão do sistema participativo de garantia, a certificação, a Rede Borborema, trouxe muito isso para as nossas famílias. Essa questão de que a gente consegue entender que está tudo interligado. A gente precisa produzir, mas a gente precisa ter a quem comercializar, a gente precisa ter esse ciclo, né? A gente precisa cuidar do solo para poder plantar, para poder se alimentar. Eu sempre falo, independente da fronteira, se eu estou no Brasil, se você está na Inglaterra, a gente é uma casa só. Sim. E as nossas ações, elas são muito interligadas. E quando a gente aprende isso, a gente consegue barrar algo que é muito prejudicial, que é o egoísmo. Então, muitas vezes, as pessoas barram nisso. Eu não vou falar sobre o meu trabalho, porque pode ser que alguém queira fazer igual. Ninguém vai fazer igual, porque cada pessoa, cada empresa, cada trabalho, ele é ímpar. E outra coisa muito crucial é que, às vezes, ocorre muito de cima para baixo. Antes Sim. de eu começar a produzir, vamos supor, eu quero comprar algo. Sempre chegam muito. Eu quero algodão agroecológico. Por que não tem algodão agroecológico? Então, a gente tem que começar a se questionar, a entender os desafios de se produzir algodão agroecológico, os desafios de ter essas mudanças climáticas. Eu sempre falo, porque eu sou de uma família que a gente sempre produziu, meu pai sempre produziu muito, sempre trabalhou bastante com meus irmãos mais velhos trabalharam bem mais que eu, e meu pai sempre foi muito trabalhador e a gente não tinha terra. E muitas vezes a gente quer que tenha produção agroecológica, quer que tenha algodão orgânico, mas a gente não tem terra, Sim. tem acesso à água.
muitas vezes. E isso é crucial, a gente começar a fazer análise que, eu quero algodão orgânico, eu quero algodão agroecológico, mas o que eu posso fazer para contribuir que tem um fortalecimento das redes que já existem e como eu posso levar a agroecologia para outras comunidades. Então, muitas vezes, quando a gente para pensar um pouco apenas no que eu quero, eu preciso ter algodão agroecológico, porque a minha empresa precisa ter pelo menos, sei lá, 12% do meu tecido tem que ser orgânico. Mas e aí? Vai vir da onde esse algodão? Sim, sim. Será que eu vou conseguir firmar uma parceria? Eu entendo o que é esse processo realmente agroecológico. O que eu vou estar contribuindo não só para a questão financeira da minha empresa, mas como eu vou estar impactando inúmeras famílias que estão lá do campo, contribuindo para a preservação do meio ambiente. Então, tem muitos esses elos interligados, que muitas vezes vem um questionamento, o porquê que não tem algodão orgânico, o porquê que não tem algodão agroecológico. Então, tem que ter muito esses elos. Quando a gente entender que está tudo interligado, seja a questão da moda, a moda precisa ter matéria-prima, e a matéria-prima precisa ter o solo, precisa ter a terra para se produzir algodão. Então, quando a gente começa a entender, Raquel, que está tudo interligado e começa a respeitar, da mesma forma que nós, agricultores, hoje, a gente respeita o máximo as empresas que compram o nosso algodão e que, de certa forma, é bom para elas ter o algodão orgânico, mas que também é muito bom para a gente que eles queiram ter o algodão orgânico agroecológico, porque isso, de certa forma, vai fomentar que a gente continue trabalhando de forma com que a gente consiga ter renda e autonomia. Então, além de tudo que o algodão gera, acho que tu falou isso em algum momento, né, Suzana? O algodão não se come, o algodão é uma fonte de renda que traz E, autonomia para vocês, agricultores familiares, né? Então, isso é uma compreensão que as pessoas também precisam ter, né? De como isso possibilita que vocês também sonhem com coisas novas, diferentes e que abram caminhos, né? A partir dessa conexão com a moda e com essa conexão com as marcas, né? E acho que aí eu queria te fazer uma última pergunta, infelizmente a gente está chegando no fim do nosso tempo, mas já que tu trouxe tanto essa questão da cooperação e como as marcas podem incentivar o algodão agroecológico a partir dessas relações, né, e do incentivo que é além da compra, né, que é também de conseguir entender toda a complexidade, a importância do que vocês fazem, quais seriam algumas dicas que tu teria para marcas, enfim, brasileiras ou de outros países, como a Holanda, que tenham interesse em começar esse tipo de relação com vocês? Quais seriam algumas dicas, assim, práticas para a gente encerrar infelizmente, encerrar nossa conversa hoje? hoje em dia a gente tem muito, principalmente aqui na nossa região, sindicatos, associações. Então, começa por aí. Você procurar, para facilitar o trabalho das empresas, que eu sempre falo, já busca comunidades que já tenham associações, que tenham sindicatos funcionando, que tenham ONGs próximas. Depois disso, a gente consegue ampliar para outras comunidades. E, primeiramente, conhecer. Porque a gente só pega preço com aquilo que a gente conhece. Eu Sim, acredito que a Raquel sempre vai lembrar da Suzana, da menina do algodão, porque ela conheceu. sim, Então, com certeza. Aliás, aprendi muito contigo desde a primeira conversa, Suzana, que a gente teve há alguns meses, e daí acho que já se criou uma relação, já tu me trouxe tanto carinho, né, pelo que tu faz, que eu acho que isso com certeza é uma forma da gente se aproximar, né? É conseguir estabelecer esse diálogo próximo, afetuoso, né, que é de tanta troca. e é isso que a gente tem perdido ao longo dos séculos. Sim, O diálogo, se aproximar e poder conhecer o outro. É algo que a gente está perdendo ao longo dos anos. É justamente isso. Não ter medo de conhecer o outro, de conhecer o trabalho do outro, de conhecer o que o outro gosta de fazer. E quando a gente consegue unir isso, é muito incrível. Eu digo isso porque hoje eu vivo a agroecologia. A agroecologia desde da questão da agricultura, do solo, das plantas, dos animais, de tudo, mas também o zelo com as pessoas. A troca de poder contribuir, de certa forma, com as pessoas. Tentar, tentar deixar o ambiente mais com a harmonia possível. Então, que as empresas elas entendam isso, que é possível primeiro, realmente, eu não quero só comprar a pluma de algodão,
Eu quero saber quem planta meu algodão. Eu quero saber quais são os desafios de quem planta o algodão agroecológico. O que eu posso fazer contribuindo? Se eu compro o algodão que eu já preciso para minha marca, mas o que eu comprando esse algodão vai estar impactando? Porque Sim. quando você compra o algodão da Rede Borborema de Agroecologia, você está comprando o algodão, uma matéria-prima que você já precisa para sua marca, só que ao mesmo tempo, se você parar para pensar, você está fazendo um trabalho social, você está contribuindo para a preservação da natureza, da biodiversidade local, da cultura, fazendo com que essas famílias permaneçam no campo, fazendo com que seja possível que futuras gerações permaneçam no campo, fazendo o mesmo trabalho que o meu bisavô, meu tataravô já Sim. executou, e eu estou continuando no campo, produzindo. Eu vejo meus sobrinhos, vejo meus irmãos no campo. Então, o importante dessas empresas é justamente isso, conhecer. Quando a gente conhece, quando a gente começa a pegar o apreço e entende que eu posso unir o privilégio de se ter uma marca, de poder escolher seguir um mercado do convencional ou do regenerativo. Que a gente não está em momento mais de sustentabilidade, porque infelizmente a gente não consegue mais sustentar nada. Se a gente não começar a regenerar as pessoas, a gente não vai conseguir regenerar o planeta, nem regenerar o solo, nem contribuir para uma moda mais regenerativa. Então, é importante isso, o diálogo, e principalmente entender que tem inúmeros projetos que já estão funcionando e que a gente Sim. pode criar para mais pessoas. Então, eu acho que o meu recado é esse, que a gente possa dialogar mais e escutar e entender a diversidade que já existe. E não precisa formular um plano de trabalho fabuloso. É apenas olhar atentamente para o que já tem, para que a gente possa ampliar para mais famílias, para mais comunidades e associações. Obrigada, Suzana. Fico muito feliz em ouvir isso, porque acho que traz uma dimensão muito bem explicada, muito inspiradora sobre como é diferente comprar o algodão agroecológico, que não é simplesmente uma mercadoria, né? Então, é realmente criar relações, como tu trouxe, né? E se aproximar, entender e dialogar. Isso é muito legal e acho que isso ajuda muito a regenerar a moda e não só a moda, como tu falou, né? Então, as pessoas e a maneira como elas veem o mundo e essa maneira da gente conseguir, por meio do que a gente veste, também apoiar as causas que são tão importantes para esse momento que a gente vive. Eu agradeço muito a tua participação. Eu espero que essa conversa, então, inspire as marcas de moda, né, a apoiarem ainda mais a agricultura familiar e que essa rede de regeneração que a gente falou aqui um pouquinho, né, tenha cada vez mais força e mais espaço. Que para quem nos ouviu hoje e gostou da nossa conversa, essa é o primeiro episódio dessa série. A gente segue em conversa. No próximo episódio, eu falo com Stein Jaspers, que é diretor da Fabershed Holanda. É uma conversa também muito inspiradora que vai para um outro campo daí, que é o da economia circular. E eu espero vocês nesses próximos episódios. E de novo, Suzana, obrigada por estar aqui com a gente. Que a gente se veja logo. Tchau, eu que agradeço e vamos levar a agroecologia para o mundo. Vamos!